As imagens bíblicas têm a ver com o que cada imagem representava para os seus próprios escritores. Quando Deus dava uma imagem para esses escritores, Deus estava aclarando na mente deles e amplificando no entendimento deles uma verdade espiritual a partir daquilo que era o seu próprio contexto de vida diária. Por isso é importante olharmos para as imagens bíblicas com a mentalidade dos escritores, a fim de realmente compreendermos qual era a mensagem de Deus que iria passar para eles. E esta mensagem que Deus queria passar para eles é uma mensagem importante também para os nossos dias. Olhar para as imagens bíblicas que Deus falou aos escritores bíblicos em relação à igreja é muito importante para a compreensão do que a igreja verdadeiramente é. Porque a imagem era uma outra, mas a verdade expressa pela imagem que Deus deu aos escritores bíblicos é uma verdade absoluta e que se aplica nos nossos dias. A igreja é retratada por Deus de várias formas. Casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, e isto é muito importante para a nossa vida espiritual. Aprendamos, pois, sobre as imagens bíblicas da igreja para aplicarmos tudo isso à verdade dos nossos dias. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na nossa Escola Bíblica Dominical, lição de adultos, primeiro trimestre de 2024. Estamos estudando, através dessa revista maravilhosa, escrita pelo pastor José Gonçalves, sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 2, do dia 14 de janeiro de 2024, onde vamos tratar sobre imagens bíblicas da igreja. Como acabamos de falar, é importante analisar estas imagens bíblicas da igreja porque elas revelam verdades que Deus queria que os escritores e os destinatários do texto bíblico compreendessem. É lógico que nós precisamos examinar estas imagens, avaliar, pensar estas imagens a partir do contexto do texto bíblico. Quando eu leciono o panorama do Antigo Testamento ou teologia do Antigo Testamento, eu faço questão de dizer que o texto bíblico tem que ser analisado no terreno do próprio texto. Eu faço questão de dizer isso. O texto bíblico tem que ser analisado no terreno do próprio texto. Então, é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Analisar algumas imagens bíblicas da igreja. O textuário da nossa lição está na primeira carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo 9, que nos diz o seguinte: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja só, nós vamos estudar isso na lição de hoje, mas perceba que Pedro escreve para a igreja e ele utiliza aqui algumas imagens. Por exemplo, vós sois a geração eleita. Vós sois o sacerdócio, deixa eu mudar a cor, que eu gosto de fazer isso aqui, ó. O sacerdócio real. Vós sois a nação santa. Vós sois o povo adquirido. Então, o nosso querido irmão Pedro, ao escrever essa carta, ele usa cada uma dessas imagens para falar de coisas importantes. Geração eleita. Ele faz uma referência aqui ao próprio apóstolo, à própria nação de Israel, não é? A própria geração de Abraão, melhor dizendo. Aí ele diz o seguinte: vocês são também sacerdócio real. Ele está fazendo uma referência à tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Depois ele diz, vós sois a nação santa. Ele está fazendo uma referência a toda a nação de Israel. E depois ele diz o povo adquirido. Então ele está fazendo uma referência aqui ao povo de Israel, o povo que Deus escolheu.
Todas estas falas, elas dão elas disparam, deixa eu usar uma linguagem aqui daquilo que eu gosto muito de fazer, que é a psicanálise, né? Estudar o comportamento humano. Eu sou terapeuta e psicanalista clínico, então a gente fala muito de gatilhos. Então, o que Pedro está fazendo é disparar alguns gatilhos. Quando ele diz assim, vós sois a geração eleita, ele está fazendo o povo lembrar de Abraão, chamado por Deus. Quando ele diz, vós sois o sacerdócio real, ele está fazendo o povo lembrar da tribo de Levi, que foi escolhida por Deus. Quando ele diz, vós sois a nação santa, ele está fazendo o povo lembrar do povo, da nação de Israel. Vós sois o povo adquirido, ele está fazendo o povo lembrar do povo de Deus. Povo de Deus. Então perceba que cada uma dessas falas são figuras que Pedro utiliza para fazer alusão à igreja. E isso é algo importantíssimo, relevante e que nós vamos estudar na lição de hoje. A verdade prática nos diz o seguinte: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão glorioso ela é. O Espírito Santo, vou destacar isso aqui, revela-nos o quão gloriosa ela é. Então, a igreja é gloriosa. A igreja é do Senhor Jesus. E por isso, nós precisamos entender a forma que a Bíblia retrata a igreja. Vamos lá, na palavra-chave é imagem. O que é uma imagem? Uma imagem é aquilo que nos faz ter a ideia, do que algo realmente é. Isso que é importante para nós entendermos. Imagem é aquilo que nos faz ter a ideia do que algo realmente é. Nós estamos tratando sobre a igreja. E as imagens que nós temos da igreja nos faz ter a ideia do que a igreja realmente é. Leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 5, versículos 25 ao 32, e primeira epístola de Pedro, deixa eu abrir aqui direitinho, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, que nos diz o seguinte: vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Perceba que isso aqui é uma imagem do casamento, do relacionamento conjugal. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Então perceba que Paulo está usando a metáfora do casamento, da relação conjugal, que é a relação mais íntima que existe entre dois seres humanos, para falar desse relacionamento entre Cristo e a igreja. Porque somos membros do seu corpo, diz o versículo 30. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Deixa eu falar uma coisa aqui, na câmera fechadinha, bem pertinho de você, para você entender algo precioso em relação a essa imagem conjugal entre Cristo e a igreja. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos perceber que Deus criou Adão do pó da terra e depois Deus criou a mulher da costela de Adão. E Deus uniu homem e mulher e disse: multiplicai, sede fecundos. Ou seja, foi Deus que uniu o homem e a mulher.
E esta metáfora, né, do casamento, da união conjugal, é uma imagem que a Bíblia usa entre Cristo e a igreja. Então, o que nós precisamos entender profundamente com esta imagem do casamento entre Cristo e a igreja? Assim como Deus formou Adão, e assim como Deus formou a mulher, Deus também se encarnou em Cristo. E Deus formou a igreja através da encarnação de Cristo. Ou seja, a mulher veio a existir através da vida de Adão. Assim como a igreja passa a existir a partir da encarnação de Cristo. A mulher passa a existir através da costela de Adão para se unir a Adão. E a igreja passa a existir através da encarnação de Cristo para se unir à igreja. A igreja existe por causa da encarnação de Cristo e ela existe para se unir a Cristo. Essa metáfora gloriosa do casamento nos ilustra de forma plena que a igreja existe para Cristo, assim como Cristo existe para a igreja. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, continuando aqui a nossa leitura bíblica em classe. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo nem erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Já fizemos uma explanação do versículo de número 9, né? Agora há pouco, e o versículo de número 10, ele é glorioso, porque Pedro fala assim, ó, vocês nem eram povo. E ser um povo é algo que impactava muito a mente dos judeus e da igreja, mesmo gentia daquele tempo, não é? Por quê? Porque estar ligado a um povo, pertencer a um povo, era algo muito sublime, muito especial. Aí Pedro está falando assim, nem povo vocês eram, ou seja, vocês não eram ligados a nada, mas agora, além de ser povo, vocês são o povo de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Isso é glorioso e isso nos faz entender que é preciosíssimo pertencer à igreja de Cristo. Vamos à introdução da nossa lição. Nosso querido pastor José Gonçalves, ele vai, na parte introdutória, nos dizer aqui que a igreja de Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento e cada uma delas revela um determinado aspecto da igreja de Jesus Cristo. E aí, então, ele diz assim, o que eu quero destacar, ó, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descreve, deixa eu voltar aqui, ó, porque eu quero, que retratam o relacionamento. Figuras também que descrevem a função. E figuras também que mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Então, nesta lição, nós vamos estudar estas imagens, e essas imagens têm estas três funções, ou seja, três funções das figuras que descrevem a igreja. Três funções das figuras que descrevem a igreja. Primeiro, as figuras que descrevem a igreja contemplam, as figuras que descrevem a igreja retratam o relacionamento. As figuras que descrevem a igreja descrevem a função da igreja. E as figuras que descrevem a igreja mostram de que forma a igreja é a habitação de Deus. Nós vamos aqui pensar algumas coisas. O pastor José Gonçalves vai nos falar, quando cita essas figuras que retratam os relacionamentos, ele vai nos falar aqui dessas imagens que retratam os relacionamentos da igreja com Deus. Mas ao final, eu quero falar um pouquinho sobre o relacionamento da igreja, que a igreja precisa ter com o mundo e com ela mesma, ok? Relacionamento que a igreja precisa ter com o mundo e com ela mesma. Nós já vamos tratar aqui, a partir dos maravilhosos escritos do pastor José Gonçalves, sobre o relacionamento que a igreja precisa ter com Deus. Vamos lá.
Primeiro ponto da nossa lição. Imagens que descrevem o relacionamento. Primeira imagem, a noiva de Cristo. Eu falei agora há pouco um pouquinho sobre a imagem da igreja como a esposa. Mas a Bíblia trata a igreja também como noiva. E o pastor José Gonçalves, dentre outras coisas que ele vai nos dizer, ele destaca que convém destacar, deixa eu grifar tudo aqui, porque eu quero falar sobre isso tudo aqui. Ó. Convém destacar que a palavra grega partenos, traduzida em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo a ideia de castidade, pureza e fidelidade. O que é castidade? Castidade é tanto a moça quanto o rapaz que não se deram a nenhuma relação sexual ainda e estão preservando uma vida casta para uma relação sexual no ato conjugal com alguém onde esta relação sexual vai simbolizar o amor. O que é uma igreja que tem castidade? É uma igreja que não se entrega a nenhum prazer, se entrega somente ao prazer do relacionamento com Cristo. A pureza fala de uma vida de santidade e a fidelidade fala de uma vida de integridade a um só relacionamento. Então, quando pensamos na igreja como noiva, tratamos da igreja desse aspecto da igreja. Então, fala essa castidade, pureza e fidelidade, fala de alguém que o noivo escolhe para realizar o sonho de ser genitor. A igreja como noiva fala de alguém que é escolhida, uma moça que era escolhida pelo noivo para que o noivo realizasse o sonho de ser genitor, de gerar. E isso era muito importante naquele tempo, o homem gerar, ter uma descendência. O que nós precisamos entender aqui? Que a igreja foi escolhida por Cristo para gerar. Todas as coisas que Deus gera neste mundo, Ele gera através da igreja, nesse relacionamento que a igreja tem com Cristo. Quantas pessoas já foram geradas? Pessoas que não tinham caráter e a partir do momento que conhecem a Cristo e se tornam a noiva de Cristo, é gerado um caráter. Pessoas que não tinham um bom nome e a partir do momento que conhecem a Cristo e se tornam a noiva de Cristo, é gerado um bom nome. Pessoas que não tinham força para vencer o pecado e a partir do momento que essas pessoas conhecem a Cristo e se tornam noivas de Cristo, esta força para vencer o pecado é gerada. Neste relacionamento que nós temos com Cristo, todas as coisas que nós precisamos são verdadeiramente geradas na nossa vida. Cristo quer gerar coisas boas e maravilhosas em você. Segundo parágrafo do primeiro ponto, vai retratar a igreja como esposa de Cristo. Agora, aqui não é só como noiva, é como esposa. Não é como um relacionamento frio, fundamentado apenas em dever. Mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque Ele a ama. Cristo cuida da igreja e zela por ela, porque Ele a ama. É um relacionamento fundamentado na realidade do amor. Gente, se nós entendermos isso aqui na sua profundidade, isso muda a nossa vida cristã, muda totalmente a nossa vida cristã. E esse relacionamento de Cristo com a igreja como esposa fala do maior ato de intimidade que existe entre dois seres humanos, que é o relacionamento conjugal. E este ato é gerado pelo amor. Isso é magnífico. Isso é maravilhoso, eu fico empolgado ao falar disso, porque a partir do momento que nós sabemos que Cristo ama a igreja, nós entendemos que a igreja responde ao amor de Cristo também e que esse é um relacionamento que gera todas as coisas que nós precisamos.
Quantas pessoas têm vivido uma vida frustrada porque não buscam um relacionamento com Deus, para que neste relacionamento com Deus todas as coisas sejam geradas. Tudo que você precisa na sua vida, você vai gerar isto no relacionamento. Ou seja, Cristo vai gerar em você no relacionamento que nós temos com Ele. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A igreja é retratada como rebanho. Então, a igreja é retratada, estamos tratando de imagens que descrevem o relacionamento da igreja com Cristo. Então, estamos tratando da igreja como noiva de Cristo, como esposa e como rebanho. Como rebanho. Isso aqui também é algo magnífico. O rebanho é uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o sangue de Jesus Cristo. O rebanho de Deus custou o sangue de Jesus Cristo. Fomos comprados por ele. Outra coisa importante que Pedro descreve é que a igreja é o rebanho de Deus. As palavras de Pedro devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Isso aqui é extremamente importante e relevante. Por quê? Porque nós vamos entender como pastores que nós cuidamos de um rebanho que não é nosso. A igreja é o rebanho de Deus. Uma das coisas que me chama muita atenção em Davi, eu vou fazer questão de escrever isso aqui, como eu escrevi aqui na lição, Davi, deixa eu colocar aqui, Davi defendia as ovelhas do rebanho. Davi mesmo conta que um dia veio um leão tentando arrebatar uma ovelha. Ele lutou com o leão. Depois veio o urso tentando arrebatar a ovelha. Ele lutou com o urso. A Bíblia não fala se era uma ovelha boa de leite ou não, boa de lã ou não, se era uma ovelha que fugia muito. Não importa. Não importa. Davi lutou com o urso e com o leão para defender a ovelha. Como pastores, nós somos chamados por Deus para defender as ovelhas. Eu já ouvi gente falar, não, pastor, esse aí se desviou, é Deus limpando o rebanho. Meu irmão, Deus não limpa o rebanho pondo ninguém para fora. Deus limpa o rebanho transformando a vida. Ah, pastor, mas essa ovelha é uma ovelha complicada. Ok, mas não é nossa. Ela está no rebanho que nós estamos pastoreando, mas nós estamos pastoreando o rebanho de Deus. Nós estamos pastoreando o rebanho do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso e defender as ovelhas. Elas não são nossas. Eu oro a Deus para que Deus derrame sobre nós, pastores. Deus derrame sobre nós, pastores. Eu oro a Deus para que Deus derrame o mesmo espírito de Davi, o espírito daqueles que defendem o rebanho. Segundo ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular,
está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto, imagens que descrevem função. Primeira imagem aqui é o texto que já lemos, né? A Bíblia nos diz que a igreja é geração eleita, primeiro parágrafo, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Então, assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma, Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Eu escrevi aqui para não esquecer que Deus sempre teve e sempre terá um povo. Deus sempre teve e sempre terá um povo. Seja debaixo do antigo pacto, seja debaixo do novo pacto. Deus sempre teve e terá um povo na terra. Pastor Jander Magalhães disse uma frase, e essa frase eu ouvi dele, se ele ouviu de outro eu não sei, mas eu dou os créditos autorais para quem eu ouvi. Ele disse, o diabo tem gente para trabalhar para ele em todo lugar, mas Deus também tem. Irmão, Deus tem um povo na terra, em qualquer lugar, Deus tem um povo. Vamos lá. O primeiro termo que é utilizado é geração eleita, e a palavra grega genos, traduzida aqui, é geração. Também possui o sentido de raça. O que é uma raça? É alguém que pertence a uma determinada etnia. E aí a palavra de Deus está dizendo aqui que nós somos geração eleita, ou seja, pertencemos à etnia que o próprio Cristo elegeu. Em Cristo, nos diz aqui o nosso querido pastor José Gonçalves, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. E aqui nós vemos que é um... Deixa eu melhorar esse aqui, né? Porque ficou... Meu Deus do céu. Calma. Um só povo. Deus não tem dois povos distintos. Deus tem um só povo. Aqui não está povos, não, aqui é um só povo. E todos nós pertencemos a este povo. Segundo, letra B, sacerdócio real. Essa função era uma função reservada apenas à tribo de Levi. Estou falando rapidinho porque eu já falei um pouco disso aqui. Então, essa função era uma função reservada apenas à tribo de Levi. Mas nesta nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Qual a função do sacerdote? O sacerdote tem a função de interceder. Na Reforma Protestante, Lutero falava sobre o sacerdócio, embora está em cima da letra, mas eu acredito que vai dar para você enxergar aí,
universal. Este era um dos princípios da Reforma Protestante, o sacerdócio universal. Todos nós fazemos parte, na nova aliança, de um novo sacerdócio. Cristo é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes de Deus, ou seja, somos responsáveis por interceder, somos responsáveis por gerir essa vida espiritual. Eu e você que já conhecemos a Cristo. Terceiro, nação santa e um povo adquirido. Tanto nação santa quanto um povo adquirido, ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram. O que essa nação e esse povo eram. Representavam e deviam ser. Então mostram três coisas. O que essa nação e esse povo eram, o que eles representavam e o que eles deveriam ser. Vós sois nação santa e um povo adquirido. Essa, nos diz o nosso escritor, essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo, totalmente dependente de Cristo, envolvida com Cristo e consagrada, separada. O que era essa consagração no Antigo Testamento e até nos nossos dias é algo separado totalmente para Cristo. Segundo parágrafo do segundo ponto, corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo. E o pastor José Gonçalves nos diz que essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. Eu sempre falo que, para mim, a metáfora mais magnífica que a Bíblia utiliza para a igreja é o corpo. Por quê? Porque o corpo, ele é um corpo só, com vários membros, Paulo é quem mais fala sobre isso, e todos os membros estão ligados ao corpo e trabalham em função do corpo para que o corpo seja edificado. Então a minha mão direita, ela não trabalha para ela mesma ser edificada, ela trabalha para edificar o corpo. E eu preciso entender que quando o corpo é edificado, a mão direita ela tem que entender, quando o corpo é edificado, eu também sou edificada. Então isso é magnífico. Primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. Isso é a primeira coisa. Retrata a harmonia e unidade que há no corpo. Eu fiz questão de destacar aqui que isso fala de uma interdependência entre os membros. Interdependência entre os membros. Como eu sou edificado? Como eu, membro, sou edificado? Ligado ao corpo, inserido no corpo, trabalhando em prol do corpo. Então eu não trabalho para edificar só a mim mesmo. Eu trabalho para edificar todo o corpo. O corpo de Cristo se edifica através dos seus membros. E cada membro é edificado quando o corpo inteiro é edificado através da ação de todos os membros. Isso é algo magnífico e que realmente me deixa empolgado. Terceiro e último ponto da nossa lição. Imagens que descrevem a habitação. Então falamos primeiro de imagens que descrevem um relacionamento da igreja com Cristo. Segundo ponto, falamos da imagem que descreve funções da igreja. E agora, imagens que descrevem a habitação. Primeiro, santuário de Deus. A igreja, nos diz o pastor José Gonçalves, a igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Um santuário, a habitação de Deus. A igreja é retratada desta forma. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. É muito importante entender isso aqui. Individualmente, eu não sou igreja sozinho. Eu sou igreja no corpo. Individualmente, eu sou o templo do Espírito Santo e membro do corpo de Cristo. Mas para ser igreja, eu preciso estar ligado ao corpo. Eu preciso estar ligado ao corpo. Mas na sua forma corporativa... meu pai, peraí. Na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus.
Eu vou voltar aqui um pouquinho o que eu disse na aula passada. Santuário. Por que a palavra santuário? O que é santuário? É o templo? Não. Santuário é o lugar onde o santo habita. O templo, ele é a estrutura, mas ele se torna o santuário a partir do momento que Deus está habitando nele. Isso também significa que Deus habita na igreja. Deus habita na igreja. Ela é seu templo. Então, a igreja é o santuário de Deus. Eu fiz questão de anotar aqui o seguinte, ó. Por que santuário? Porque é o lugar onde o santo habita. E o que é santuário? É o lugar da habitação do Deus que é santo. E nós precisamos fazer essa distinção entre templo, templo do Espírito Santo e santuário. O que é o templo? Templo é a estrutura física, as paredes da igreja, onde a comunidade de fé se reúne. O que é o templo do Espírito Santo? É cada membro. E o que é o santuário? É a igreja onde Deus habita. E Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, tem um hino que diz isso. Deus habita na igreja, que é o santuário de Deus. Essas três coisas precisam estar sempre unidas. A igreja, ela precisa estar no templo. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Ela precisa se reunir no templo, né? A reunião coletiva da igreja. Mas cada membro também precisa entender que ele é o próprio templo do Espírito Santo. Para que nós sejamos igreja, nós precisamos estar reunidos nesta casa de Deus. E Deus habita neste santuário. Então aqui nós temos uma distinção entre templo, templo do Espírito Santo e santuário. Segundo parágrafo, a igreja é também a casa de Deus. Casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Paulo fala isso em Timóteo. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como uma casa. O povo de Deus é retratado como a casa ou família. Isso aqui é muito importante. O que é a casa ou família? É o lugar onde está a nossa origem. Origem. Nesse tempo do Antigo Testamento, isso era algo muito próprio, porque não havia hospitais onde as crianças nasciam. As crianças nasciam em casa, então elas nasciam ali, a origem delas estava ali. A família é a nossa origem. Nós não conseguimos nos desvencilhar, nos desvincular da família. Então, a igreja é vista como a casa de Deus. É onde a origem divina é representada, onde Deus é representado. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Então, nós temos aqui uma família de Jacó. E por isso a igreja é vista, então, como a casa, como a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Por quê? Porque a igreja, meus queridos, é o lugar onde as famílias estão reunidas. Deixa eu escrever uma frase aqui que eu ouvi do pastor Josué Gonçalves. O escritor é José Gonçalves. Esta frase é do pastor Josué Gonçalves, que tem um ministério chamado Família Debaixo da Graça. E ele é, assim, que eu conheço, a maior autoridade no Brasil para falar de família. Ele diz que família é um lugar teológico, ou seja, todo conhecimento de Deus, toda a ideia de Deus que nós temos, ela está ligada à nossa família. Então, família é o lugar de revelar Deus, família é o lugar de conhecer Deus, família é o lugar de Deus se tornar familiar. Então, essa frase é minha, hein? Família é o lugar de Deus se tornar familiar. Isto é verdadeiramente uma família. Pai, eu vou fazer questão de escrever essa frase aqui, ó, para você não esquecer, ó. Vou escrever essa frase aqui, ó. Família é o lugar
de tornar Deus familiar. O que é isso? Família é o lugar de conviver com Deus. O que é algo familiar? É algo que é compartilhado na convivência da família. Quando a gente fala assim, isso aqui é algo familiar, ou seja, é algo que eu vivo em família, que faz parte da minha origem. Então, família é o lugar de Deus se tornar familiar. Como eu disse agora há pouco, diante de todas essas coisas que nós estamos aprendendo aqui, nós temos que entender o privilégio de ser igreja. Então, vamos lá. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações muito importantes. A primeira delas, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte do seu rebanho. Salvos que se relacionam com Deus e fazem parte do seu rebanho. Segundo, privilégio de ser igreja. A Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. E, em terceiro lugar, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive, em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Isto é fenomenal. Vamos lá. 3 considerações que eu julgo importantes para essa lição de número 2. Primeiro, como a igreja deve se relacionar? Primeiro, nós já falamos aqui na relação com Cristo. E na relação com Cristo nós aprendemos 3 coisas fundamentais do relacionamento da igreja. Ela como noiva de Cristo, ela como esposa de Cristo e a igreja como rebanho de Deus. Agora, como a igreja deve se relacionar com o mundo? Primeiro, João capítulo 17. Jesus faz oração sacerdotal e diz, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então, como a igreja se relaciona com o mundo? Entendendo que ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Segundo lugar, como a igreja se relaciona com o mundo? Entendendo Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos, não vos conformeis com este mundo, não tendes a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, como a igreja se relaciona com o mundo? Entendendo que não é do mundo, que ela está no mundo para fazer com que as pessoas que estão no mundo conheçam a Cristo através da igreja, porque a igreja é a noiva, é a esposa e Deus gera através da igreja. Qual o relacionamento da igreja consigo mesma? Entendendo que todos os membros do corpo de Cristo, que é a igreja, são importantes para o corpo e devem ser nutridos no corpo, devem ser conciliados e viver de forma harmônica no próprio corpo. Segunda consideração importante, já que a igreja é o corpo de Cristo, como curar no corpo um membro que está doente? Os membros saudáveis são responsáveis por curar os membros doentes. Eu me lembro que na 5ª série, uma professora me respondeu sobre o que era o sistema imunológico do organismo. Eu perguntei para ela, professora, o que é essa íngua que dá aqui, debaixo do queixo da gente, na axila ou na virilha? E ela falou, vou te ensinar de uma forma que você nunca vai esquecer. Ela disse assim, quando o corpo é ameaçado por algum vírus, alguma coisa assim, o organismo manda soldadinhos bons que vão naquele órgão que está enfermo e pega os soldadinhos maus que estão querendo adoecer o corpo inteiro, traz os soldadinhos maus para um membro do corpo que está saudável, eu sei hoje que é o sistema imunológico, e combate os soldadinhos maus a fim de curar o corpo. Queridos, ninguém, quando corta o dedo, que é um membro do corpo, quando machuca a ponta do dedo, diz, esse dedo está machucado, é um membro do corpo que está ferido. Então vamos cortar esse membro e jogar fora, vamos arrancar ele do corpo. Porque se a gente fizer isso, ele morre, ele necrosa, porque ele foi desligado do corpo. O que a gente precisa fazer, nós precisamos fortalecer o sistema imunológico, tomar medicação em alguns casos para que o sistema imunológico fique saudável
e cure os membros feridos. Nós precisamos entender que, como igreja, João falou isso, olha, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos mais fracos. Como é que os membros no corpo de Cristo são curados? Os membros feridos são curados através dos membros saudáveis que vão enviar, que vão buscá-los para que eles sejam curados, enviar defesa imunológica para eles. E a terceira consideração importante, igreja é o lugar onde os fracos têm vez. Existem no corpo diversos membros e uns são mais fortes do que o outro. Por exemplo, o maior osso do corpo é o fêmur. Os músculos é que dão força para o corpo, são membros do corpo. Existem partes do nosso corpo que são mais resistentes do que outras, mas nem por isso o corpo elimina as partes mais fracas. Igreja é um lugar onde os fracos têm vez. Igreja é o lugar onde o corpo, onde os membros estão reunidos no corpo e os membros dizem uns aos outros, fique tranquilo, na sua fraqueza, na sua fragilidade, eu vou te proteger. Onde os membros têm funções diferentes, trabalham em função do próprio corpo e fazem com que o corpo seja fortalecido. Igreja é isto, é um corpo onde ninguém elimina os membros mais fracos. Que eu e você entendamos perfeitamente o que é ser igreja e vivamos no corpo de Cristo, que é a igreja, de forma harmônica e salutar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que essa lição tenha sido transformadora para a sua vida, porque foi transformadora para a minha. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus.